evangelho de hoje que iremos rezar é Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de sábado passado, eu dizia justamente que se eu não mudo, o mundo não muda. Hoje a gente vê aqui mais um exemplo concreto no evangelho. Estamos diante de uma multidão faminta, de um grupo de discípulos, de apóstolos que não sabiam o que fazer diante da fome do povo. Queriam pedir que as pessoas voltassem, dispersassem, pois não tinha comida. Estavam num lugar deserto, já era tarde. Como poderia Jesus despedir a multidão para comprar comida no povoado? Jesus, vendo a situação do povo como bom pastor, ele sempre tira o melhor de dentro de si para oferecer ao seu povo. E o que Jesus tem dentro de si, o melhor dele é Deus. Então, Jesus faz aqueles homens, discípulos, compreenderem que a fome do povo é uma responsabilidade comunitária. Não é um problema pessoal, é uma responsabilidade comunitária. Jesus então disse: "Tragam aqui o que tem, o pouco que tem." Nossos avós já nos ensinaram que o pouco com Deus é muito. Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." E Jesus pediu que a multidão se sentasse na grama. Pegou os pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu o pão e deu aos seus discípulos. Assim também é a força da Eucaristia, que não existe para uma pessoa, mas existe para a multidão faminta. Jesus pega o pão, olha para o céu, roga a Deus, abençoa e parte o pão. E se doa neste pão. Hoje Jesus ensina que quem tem pouco, quando compartilha, esse pouco salva. Principalmente se ele é fruto da graça, da bondade de Deus. Por isso que Jesus roga ao Pai, ora ao Pai. Por isso que Jesus bendiz, abençoa aquele pão e aquele peixe. Quando estamos com Deus, aprendemos a partilhar e a compartilhar. Quando estamos com o espírito do mundo, aprendemos a acumular. E a gente, cada vez mais que acumula, precisa de estruturas maiores para não perder o que já acumulou. E a insegurança é tão grande de tantos ricos e poderosos que eles só têm o dinheiro como sustento e como salvação. Infelizmente, não são todos, mas é a regra. Desse modo, queridos irmãos e irmãs, precisamos saber e lembrar que acumular não é a salvação, mas a salvação é compartilhar, fazer como Cristo fez com sua própria vida. Ofertou o melhor que ele trazia dentro, sua própria vida. Hoje, diante da fome do mundo,
da fome de comida, das pessoas famintas. Roguemos a Deus para que os pobres nunca sejam esquecidos. Porém, para que os pobres não sejam esquecidos, precisamos rezar para todos aqueles que possuem alguma coisa, para que estes também não esqueçam de Deus e dos pobres. Porque é muito mais fácil dizimar, matar, dispersar ou mesmo esquecer de quem passa fome. Infelizmente. Mas se eu, consciente de cristão que eu sou, compartilho o pouco que eu tenho, com certeza serei responsável de fazer o milagre acontecer. Jesus pega o pouco que tinha daquele povo e multiplica, porque é isso que a bênção de Deus faz, multiplica. Quando temos algo, e este algo não é dom de Deus, não vem das mãos de Deus, isto se transforma em acúmulo e morte. Quando o que temos vem e é bênção, isso se transforma em vida e dom. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. É muito importante que saibamos primeiro, diante de Deus, saber o que oferecer. É preciso que saibamos o que oferecer. O que eu posso oferecer hoje a Deus para que se transforme em dom e em transformação? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia, que partilha conosco a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos vocês. Sigamos firmes na partilha. Quanto mais compartilhamos, mais a graça de Deus é multiplicada e transformada em riqueza. Amém. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar, e tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor.